Então quero ler com vocês Atos. Nós vamos ler um verso apenas. Atos 23, verso 11. Atos 23, 11. Vamos ler apenas este texto. E eu quero tratar sobre o tema, perspectiva do tema, né? Aonde nós encontramos encorajamento. Onde é que nós encontramos? Com base nesse texto, então, vamos aqui explicar à luz do texto o que de fato nós temos percorrido, os percalços, né, da vida e onde nós nos encorajamos ou até encontramos mesmo. Às vezes nós procuramos e acabamos por não achar, mas porque às vezes estamos procurando no lugar errado. Onde é que nós encontramos encorajamento para encarar as necessidades e as questões da vida? Vamos ler? Atos 23 e 11, eu vou ler aqui na revista atualizada e depois eu vou usar uma outra versão, a NVT. Nós vamos caminhar nessas duas para melhor entendimento a respeito do texto, a linguagem do texto em si. O texto é o mesmo, ok? Atos 23 e 11 diz assim: na noite seguinte, o Senhor, preste bem atenção, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Ok? Vamos ler de novo? Preste bem atenção. Na noite seguinte, já estava acontecendo o episódio, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem. Tem versões que falam ânimo, coragem. Pois do modo por que deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma, onde nós encontramos encorajamento. Curva sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Deus, mais uma vez, Pai, nós estamos aqui na Tua presença. Estamos a postos para ouvir a Tua voz, e que seja a Tua voz a falar aos Teus filhos, aos Teus servos. Senhor, não permita nenhum desvaneio, Pai, nem aqui, por mim que sou pecador, nem por quem quer que seja, mas que seja a Tua palavra cravada, enraizada no coração dos Teus filhos que necessitam começar de mim, Senhor, no dia a dia, neste encorajamento que nós tanto precisamos. Ó Deus, nos ajuda, nos instrui, nos capacita. Seja o Senhor a crescer e nós diminuirmos. Que o Senhor fale ao encontro e de encontro aos corações, Senhor. Ó Deus, impulsiona-nos cada vez mais nessa mesma coragem, nesse mesmo encorajamento que veremos aqui nesse texto. Senhor, a nossa oração é que o Teu Filho Jesus conduza toda a nossa palavra, andar, pensar, ações, atitudes, Senhor, em todo o tempo, a fim de honrarmos o Teu santo nome. Te rogamos isso, Pai, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, lemos um texto aqui que faz parte de na verdade, uma ponte. Imaginem uma ponte. Não somente esse capítulo 23, mas o capítulo 22 e, de repente, até parte do 21. Ele começa numa ponte. Você está no começo da ponte, vai andando, vai andando, vai andando. E aqui, neste capítulo 23, nós estamos no meio da ponte. Metade do caminho percorrido, porque ainda tem o capítulo 24, o 25, é uma cena quase que única, dado alguns fatores, evidentemente, que distanciam uma coisa da outra, a forma com que Paulo é julgado, ou por quem ele é julgado, só apenas isso, que trata-se nesse sentido. Eu já falei aqui, inclusive, no capítulo 24, em outra oportunidade aqui a vocês, mas nesse 23, verso 11, é muito interessante. Mas veja, onde é que nós encontramos encorajamento? De tempos em tempos, isso assim, de forma cíclica até, de tempos em tempos, todo mundo, você que está aí sentado me ouvindo, eu, quem acompanhará essa mensagem que está sendo gravada depois, todos precisam de encorajamento. Não há uma pessoa sequer que não precise de encorajamento. Pode ser que a pessoa não se dê por conta de que precisa, mas precisa. Todas as pessoas, em variados cenários da vida que nós temos, seja ela religiosa, seja ela no cotidiano, né? Familiar, em qualquer que seja o lugar, nós precisamos de encorajamento. A dona de casa enfrenta adversidades, ou não? Cadê as donas de casa aí? Deixa eu ver. Enfrentam ou não a adversidade? Ou não? Tá uma maravilha. Enfrentam a adversidade. Precisam de encorajamento. Não somente a dona de casa, aqueles que têm empresas, os empresários. Está aqui o Joel.
o empresário do ramo de pneus, não é? E é mesmo. Precisa de encorajamento lá, Joel? Precisa? Precisa de encorajamento. Crianças, como vocês viram aqui agora. Crianças, sim. Jovens, tem jovem nessa igreja ou não? Precisa de encorajamento aí ou não? Precisa de encorajamento. Para alguma coisa precisa. Adultos, não que os jovens não sejam adultos, mas eu estou falando na fase adulta. Precisa de encorajamento? Sim. Idosos precisam de encorajamento? Sem sombra de dúvida. O fato é que todos nós enfrentamos adversidades. Não tem um que não enfrente a adversidade. O próprio Jesus diz que no mundo nós passaríamos, né, por tribulações, adversidades, problemáticas da vida, mas nós teríamos que ter coragem, bom ânimo. Mas o fato é que isso é inevitável. Nós passaremos por adversidades, passaremos por questões que às vezes a gente fica mais para lá do que para cá, como a turma diz, não é? E veja, como seguir com a vida? Como é que a gente faz então? Dados cenários aí que talvez você esteja pensando nesse momento, nas adversidades que você passou semana passada, mês passado, ano passado, no começo da pandemia, antes da pandemia, agora, ou até mesmo aquilo que vai acontecer ainda, que você já está, nossa, e amanhã? Como que vai ser? O fato é que nós passamos por adversidades. Como é que nós vamos lidar com isso? Qual a nossa visão a respeito disso, biblicamente falando? Como nós lidamos, por exemplo, no trabalho? No trabalho tem adversidade ou não? Quase nenhuma, não é? Temos. Como é que nós vamos lidar com isso? Nos estudos, por exemplo, como é que nós vamos lidar com as adversidades do estudo, as expectativas e etc. Nos relacionamentos interpessoais, e não somente nos interpessoais, não é, um para com o outro, fraternalmente falando, até mesmo na questão marido e mulher. Como é que nós vamos lidar com isso em meio a tantas dificuldades e em meio a tantas adversidades, tribulações mesmo? Como é que a gente faz? Onde nós encontramos encorajamento? Onde é que nós encontramos força? Veja bem, para nós seguirmos adiante, para não ficarmos estagnados e até cairmos no marasmo e até mesmo depressivos às vezes. Como é que a gente faz para não desviar, entenda o desviar? Como é que a gente faz para não desistir da caminhada? Tem resposta, será? Porque parece que é cíclico mesmo. Muito mais vem as adversidades do que na nossa mente, é claro. Algumas soluções? Parece isso. Parece que nós estamos envolvidos num marasmo, num terreno ou uma areia movediça, às vezes até mesmo da desilusão, e não temos como sair disso. E quanto mais a gente mexe, mais a gente afunda. Parece isso muitas vezes. E como é que a gente faz para encontrar encorajamento? Talvez alguns de vocês estejam falando, não é possível que eu estou ouvindo uma coisa dessa. O que eu estou passando, o que eu estou vivendo, o que eu deixei de passar, deixei de viver por conta de algumas decisões, e eu estou escutando que eu tenho que ter um encorajamento. Sei lá, quem sabe, alguma enfermidade, eu tenho que estar encorajado? Sim. A resposta é sim. A Bíblia nos dá essa resposta. Essa questão é seríssima e ela precisa de uma resposta urgente. A igreja de Cristo Jesus, a igreja do Carrão, precisa de encorajamento. Veja, no texto que nós lemos aqui, é deste texto, no sussurro dos lábios, vamos assim colocar numa linguagem metafórica, de Jesus ao coração do apóstolo Paulo, numa madrugada, veja bem, numa madrugada, no desconforto. Ele não estava confortavelmente. No desconforto de uma fortaleza romana, onde ele estava lá preso. É a partir disso que nós podemos extrair preciosas lições de encorajamento. Veja o contexto, por exemplo, após 3 viagens de Paulo, viagens missionárias que você conhece bem. Você sabe até citar, de repente, quem sabe, em cada viagem, as cidades que ele passou. Pode ser que alguns de vocês saibam, mas vocês sabem, vocês conhecem. Depois de 3 viagens missionárias, Paulo estava agora em Jerusalém. Veja bem isso. Ele estava em Jerusalém. Ele havia aqui decidido, não é, que deveria ir para lá com alguns representantes, a sua comitiva ali, não é, para estar entre a igreja dos gentios e levar as suas respectivas ofertas também para esta igreja, mas também a igreja de parte judaica. Veja o que Paulo estava fazendo. Ele parte para um lugar, faz uma arrecadação de ofertas para levar para lá, para ajudar aquelas pessoas. Esta atitude de amor aqui por parte de Paulo, das igrejas dos gentios para com os pobres de Jerusalém,
e aqui você precisa entender que eles estavam vivendo numa miséria e numa crise financeira. Esse texto, quando nós lemos 1 Coríntios capítulo 16, verso 1 a 4, 2 Coríntios capítulo 8, verso 1 a 9, até textos que nós usamos aqui para a oferta, da coleta e da arrecadação que ele fez, não é? Nós vemos exatamente o que estava acontecendo. E Paulo, então, vendo aquele cenário que estava acontecendo, reúne a turma das missoricas, tá certo? As mexericas missionárias, que nós temos aí sempre. Estou falando numa linguagem metafórica, é claro. Reúne a turma, faz uma arrecadação e vai lá com os gentios na igreja de judeus. Você percebe isso? Para levar uma oferta de gratidão, uma oferta de amor, para auxiliar. Isso naturalmente curaria definitivamente alguma rusga ou outra, né? Aí algum percalço ou outro que eles teriam entre os gentios e entre os judeus e que poderia ainda haver, não é? Dentre eles nas igrejas, isso curaria. Quem não gostaria? Eles estavam passando uma crise e agora vem Paulo com uma turma dos gentios trazendo algo que seria uma provisão para eles. Isso é muito bom. Nenhuma dificuldade quanto a isso. Seria até, na verdade, uma provisão de Deus, quem sabe? Alguns estariam falando nesse momento. Mas veja, há momentos na vida, preste bem atenção. Preste bem atenção. Há momentos na vida que mesmo fazendo o bem, ou até mesmo por se estar fazendo o bem, veja, ou fazendo o bem, ir a fazer o bem, ou já estando fazendo o bem, nós somos colocados aqui diante de desafios necessários e que para nós são muito custosos. Muito custosos. Aí você vai falar, mas o Paulo arrecadou alguma coisa? Isso era muito custoso? Eu não estou falando na questão monetária. Ele estava fazendo bem. Ele não estava fazendo nada de errado. Paulo, por exemplo, aqui sempre soube o preço que ele pagaria por esta atitude de amor. Ele não estava enganado. Ele estava, às vezes, ali, e nesse cenário não é diferente, ele estava entregando um doce e comendo um amargo. Paulo estava nesse cenário. Como é que nós sabemos disso? Eu disse a vocês que o contexto é muito mais amplo do que o capítulo 23. Se você ler comigo, se vocês puderem reproduzir aqui, vou ler na versão NVT, ok? Atos, capítulo 20, versos 22 a 24, Paulo sempre soube o que aconteceria. Não tinha nada que ele não soubesse, mas era um desafio. E ele estava fazendo bem. Olha o que estava escrito, Atos 20, capítulo 20, versos 22 a 24. Agora, impelido pelo Espírito, Paulo agora, direcionado pelo Espírito Santo, impelido pelo Espírito, vou a Jerusalém. Olha o que ele diz. Não sei o que me espera ali. Não sei. Senão que o Espírito Santo me diz. Em todas as cidades que tenho pela frente, prisão e sofrimento, coisa boa, não é? Sim ou não? Prisão e sofrimento? Ele já sabia. Mas minha vida, preste bem atenção, pelo amor de Deus. Minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus. Qual é essa missão? Dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Olha só. Ele estava dizendo que a vida dele não valia de nada se não fosse para isso. Ele sabia que ele estaria em sofrimento, possíveis prisões, como já tinha passado outras vezes. Ele sabia. Não tinha nada aqui oculto. E nós estamos falando de encorajamento. Talvez você esteja se perguntando aí, o que tem a ver com encorajamento? Está fazendo bem. Nós aprendemos com Paulo aqui que testemunhar o Evangelho da graça de Deus não significa apenas compartilhar o Evangelho com outras pessoas, embora isso também. Isso não exclui. Compartilhar, evangelizar da forma com que você queira citar. Mas não é só compartilhar, não significa só isso, mas também agir com amor. Buscar, inclusive, resolver conflitos interpessoais, que é o que acontece aqui nesse cenário. Conflitos interpessoais. É também cuidar, discipulado. É também assistir aqueles que estão em real necessidade. Quando? Em todo o tempo, e mesmo que isso nos custe muito caro. Repito, não estou falando em questão financeira. Não estou falando. Mesmo que isso nos custe caro. Paulo estava caminhando para o sofrimento. Paulo estava caminhando para uma prisão.
Mas Paulo estava fazendo alguma coisa mal? Além de falar do evangelho de Cristo, da graça de Cristo, levando uma oferta ainda, para ajudar numa crise financeira. Pessoas estavam passando fome. Paulo estava fazendo alguma coisa errada? Não. Nesse seu propósito, Paulo lidou apenas com os mal intencionados. Isso infelizmente acontece. Por exemplo, irmãos, se é que podemos dizer assim, mal intencionados, não estavam sabendo discernir a vontade de Deus. Estavam olhando para o seu próprio umbigo. Está aí. Atos 21, dos versos 3 a 6. É o mesmo contexto. Atos 21, versos 3 a 6. Avistamos a ilha de Chipre. Passamos por ela à nossa esquerda e aportamos em Tiro, na Síria, onde o navio deixaria sua carga. No desembarque, encontramos os discípulos que ali viviam e ficamos com eles por uma semana. Pelo Espírito, eles advertiram Paulo de que não fosse a Jerusalém. Ao fim de nosso tempo ali, voltamos ao navio e toda a congregação, incluindo mulheres e crianças, saiu da cidade e nos acompanhou até a praia. Ali nos ajoelhamos, oramos e nos despedimos. Então subimos a bordo e eles voltaram para casa. Talvez eles não estavam entendendo o que era a vontade de Deus. A vontade de Deus é que Paulo fosse a Jerusalém. Percebe ou não? Mas além disso, esse é o caminho que ele traçou, antes de chegar no texto que nós lemos. O apóstolo Paulo, ele prosseguiu viagem depois disso. Ele parou, voltou, pegou seu navio, foi embora. Prosseguiu viagem para onde ele queria ir, Jerusalém. E finalmente ele chega em Jerusalém. Chegou lá em Jerusalém. Ele viu-se no meio de um grande tumulto. Atos 23, de 1 a 9, você pode marcar para ler depois. Tumulto. Mas ele chegou lá para falar do evangelho. Mas ele chegou lá para levar uma oferta. Mas ele se viu no grande tumulto. Ao ponto de o apóstolo ter sido ajudado não pelos irmãos dele, mas por um comandante romano. Está lá em Atos 23, verso 10. Um verso antes do que nós lemos. A discussão estava naquele tumulto cada vez mais truculenta, cada vez mais violenta. O comandante romano, olhando aquela questão, com medo de que Paulo fosse trucidado, esta era a realidade, ordenou que os soldados o retirassem à força, e o levassem de volta à fortaleza. É nesse momento que a graça de Deus, mais uma vez, vem ao encontro de Paulo e o assiste de forma encorajadora, como o verso 11 que nós lemos. Na noite seguinte, a noite anterior, ele quase foi trucidado. Estava fazendo bem. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, estava preso, pondo-se ao lado dele, disse: Paulo, coragem, pois do modo por que desse testemunhos ao meu respeito em Jerusalém, assim importa também que o faças em Roma. Paulo nem sabia se ia chegar em Roma. Mas olha o que o Senhor fala a ele. Isso não é um encorajamento? E veja o que mais. Nós vamos ver aqui algumas breves lições a respeito disso, com muita clareza. E a pergunta que ecoa é: aonde nós vamos encontrar encorajamento? Onde é que tem? Porque parece que às vezes nós estamos como Paulo, dado as suas proporções, evidentemente falando. Mas veja, em primeiro lugar, a presença de Cristo, a presença de Jesus, é fonte de encorajamento. Sim ou não? É. No texto que nós lemos aqui, a gente pode observar de onde Paulo recebeu a sua principal dose de encorajamento. De onde foi que ele recebeu? Do próprio Cristo. O Senhor pondo-se ao lado dele. Aonde? Na cadeia. Do lado. Há momentos na vida aqui, irmãos, que quando somente a presença do Senhor é capaz de trazer ânimo sobre nós, é que verdadeiramente nós caímos em si. Quando a gente verifica que nada do que aconteça ou se faça em alguma circunstância boa ou não vai resolver, que só a presença do Senhor resolve, é aí que nós caímos em si.
em nós mesmos, no caso, né? Nós sabemos e vemos aqui com base nesse texto que o que trouxe ânimo para Paulo, força, vigor, encorajamento, mesmo dentro do chilindró, mesmo dentro da cadeia, foi a presença do Senhor Jesus. O Senhor pondo-se ao lado dele, ele estava lá, ok? Estava lá. Ninguém, mais ninguém, sabe talvez as nossas dificuldades, mas Jesus sabe. Jesus sabe. Foi por isso que ele coloca-se ao nosso lado, e graças a Deus por isso. E veja o que Paulo teve no seu caminho nesse sentido. Os piores pressentimentos de tudo que é mal, que pudesse, não é, acontecer, finalmente aconteceram na vida de Paulo. Finalmente aconteceram. E agora? Capítulo 20, 22, 23... ele estava aqui preso e todos lá fora queriam literalmente esquartejá-lo. Então Paulo só tinha duas escolhas. Ou ficar preso, se é que ele tinha essa escolha. Mas se saísse, seria trucidado. Possivelmente morto. Que encorajamento bom isso aí, né? Você fica preso ou você morre. Maravilha? Ele só tinha isso. Os versos 10 a 15 do capítulo 23 nos mostram. Tá, mas e agora? Paulo tinha planejado tantas coisas. Paulo tinha planejado, inclusive, chegar na Espanha, não é? Não para, quem sabe, lá passar umas férias. E não há nenhum problema passar férias na Espanha, se o senhor puder. Mas ele queria pregar o Evangelho. Ele queria chegar lá na Espanha. Mas e agora? Ele preso. De repente passar por Roma. Mas ele estava preso agora. Acontece com a gente a mesma coisa. Às vezes só a presença de Cristo é que nos encoraja. Na vida nós passamos por diversas situações. Nós sabemos que é difícil. A gente sabe, é difícil. Opa, é difícil, a gente até fala. Até quando acontece com o outro, né? A gente fala, não, nós vamos orar. E vamos mesmo, nenhum problema. Mas será que a gente sabe mesmo? A gente só sabe mesmo quando a dificuldade chega de fato. Uma coisa é eu saber alguma coisa. Opa, é difícil, é realmente. Mas quando a dificuldade chega dentro da minha casa, dentro do meu ser, é outra coisa. Quando a dificuldade chega no casamento, é outra coisa. Você até vai no encontro para casais. Você até vai em outras questões. É muito bom, não tem nenhum problema. Você sai fortalecido, ouve uma palavra. Mas somente dentro da sua casa é que você sabe. Quando realmente você está no olho do furacão. Do casamento, no trabalho, não é? Nos estudos. Parece que o sonho vai indo embora, não parece? Aquilo que se planejou, o sonho vai indo embora. Você sonha, você planeja, você até festeja, né? Você até conta com as lutas. Você sabe que vai acontecer as lutas. Você até sabe de cor o que Jesus falou, que nós passaríamos por aflições. Você até conta com isso. Mas quando a dificuldade chega de fato, parece que o sonho vai embora. Será que é só comigo que aconteceu isso? Com vocês também já aconteceu ou não? Eu não sei se é só comigo. Parece que não. Parece que o sonho vai indo embora. Acaba a graça, né? O sabor das coisas. O que é que nós devemos fazer, então? Como nós devemos ser conduzidos? Bom, Paulo se viu num momento exatamente assim. Desse jeito. E só a presença de Cristo, nada menos do que a presença de Cristo, era capaz de encorajá-lo a continuar na fé, a continuar com esperança e com amor. Bom, não foi a primeira vez que Paulo passou por isso. Paulo teve outros momentos críticos na vida. Teve, não é? Experimentou também em outros momentos críticos a mesma presença de Jesus. E que nós experimentamos o tempo inteiro, mas às vezes a gente se esquece, não é? Parece que Jesus nem está mais com a gente. Às vezes as pessoas pensam desse jeito. Paulo experimentou isso. Atos capítulo 22, verso 17 e 18, olha lá. Atos capítulo 22, 17 e 18. Depois que voltei a Jerusalém, estava orando no templo e tive uma visão, no qual o Senhor me dizia, depressa, saia de Jerusalém, pois o povo daqui não aceitará seu testemunho a meu respeito. Paulo foi inquirido, ele já passou por outras coisas. Paulo não é um menino novinho, ok? Ele tem experiência, ele sabe. Ele já passou. Não era a primeira igreja de Paulo. Não era o primeiro povo de Paulo.
Não era o primeiro cenário que Paulo estava ali. Não. Depois, Atos capítulo 18, verso 9 a 11, voltando um pouco aí os textos, olha o que está dizendo lá. Certa noite o Senhor falou a Paulo numa visão: não tenha medo, continue a falar e não se cale. Preste atenção. Não tenha medo, fale, não se cale, pois eu estou com você, e ninguém o atacará nem lhe fará mal, porque muita gente nessa cidade me pertence, porque ele estava sendo ameaçado. É por isso que o Senhor estava falando isso a ele. Então Paulo permaneceu ali 1 ano e meio ensinando a palavra de Deus. Que maravilha, hein? 1 ano e meio. Não era a primeira vez. E agora aqui na prisão em Jerusalém, o próprio Cristo, o Deus encarnado, mais uma vez ele vem e se põe aonde? Lá na porta, né? Não, do lado de Paulo. Como se ele estivesse falando ao ouvido mesmo. Percebe? Do lado de Paulo. O verbo aqui, pôr-se de lado, em Atos 23 e 11, que nós estamos lendo aí em grego, é epistás. O que é que significa isso? Nós estamos lendo na NVT, na ARA também, tem o sentido, né, de pôr-se ao lado, mas em outros contextos, esse verbo é traduzido como colocar-se sobre, que é mais interessante ainda, para nós entendermos. E não somente isso, dado o contexto, é também colocado como envolver-se. O Senhor veio e se envolveu com Paulo. Em outros contextos, cobrir. O Senhor cobriu Paulo no momento que Paulo estava talvez desanimado. Percebe o que está acontecendo aqui? Dando a mesma ideia. Sabe qual que era a ideia? A ideia de uma galinha que cobre os pintinhos aquecendo. É o mesmo sentido de cobrir aqui, epistás. É isso aqui. O Senhor, como uma galinha, metaforicamente falando, colocou os pintinhos debaixo da asa e estava aquecendo o pintinho chamado Paulo. Você está entendendo minha linguagem aqui, não é? Percebe? Paulo preso. A presença de Jesus é fonte de encorajamento para todos. Quando? Em todos os momentos. Em que ocasião? Todas. Em que cenário? Absolutamente todos. Nós precisamos aqui dela e precisamos nos encher de fé. Precisamos da presença do Senhor para ter esperança o tempo inteiro. Tem alguns até que dizem que a esperança é a última que morre, não é? Mas a esperança nossa morreu e ressuscitou ao 3º dia. Ela não está morta, não. E não somente isso, para termos mais amor, não é verdade? Até nos relacionamentos mesmo, para sermos capacitados, a presença de Jesus é que faz isso. Ela nos capacita para a gente ficar inerte? Não. Ela nos capacita para a gente avançar, prosseguir, porque não ia acabar em Jerusalém, ele ia chegar até Roma. Você percebeu a fala de Cristo para ele aqui? Mas como é que nós obtemos isso, irmãos? Qual a forma de sermos encorajados? Aí você vai lá, conversa com o irmão. Meu irmão, quanto tempo faz que você não lê a Bíblia? Ah, pastor, acho que... Aí fica daquele negócio. Mais de uma semana? Ah, mais um pouco. Mais de um mês? Ah, mais. Ah, eu leio a Bíblia quando produzem aqui na tela o verso. Como é que nós esperamos estar encorajados se nós não nos munirmos da palavra de Deus? Quanto tempo faz que você não ora, irmão? Ah, um mês, um ano? Sei lá, perde até a conta. Como que nós estaremos encorajados se nem oramos? Não temos o ato relacional com o Deus que nós dizemos professar. Às vezes oramos aqui no momento de intercessão, que já é ato litúrgico do culto. E quem sabe? E aí é um quem sabe, eu não sei o coração de ninguém. Às vezes nós estamos ajoelhados pensando em outra coisa, nada com nada, só esperando passar o tempo da oração. A presença de Deus, através da meditação da Bíblia e da oração, é fonte de encorajamento. Quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Quer falar com Deus? Ore. Está aí o encorajamento que a gente precisa. A presença dele está conosco todos os dias. Mas em segundo lugar, além dessa questão que nós estamos tratando aqui, da presença de Deus ser uma fonte de encorajamento, a providência de Deus é uma fonte de encorajamento. Ou não? Claramente que é. O texto, além de nos mostrar a presença de Cristo, também nos mostra a providência de Deus como grande fonte de encorajamento. Onde nós buscamos? Na presença de Cristo. Onde nós buscamos? Na providência de Cristo.
E encontramos. Paulo deveria estar sentindo-se perdido, eu não tenho dúvida. Perdido no sentido do ser humano, não é? Não da sua missão. Claro. Mas Deus não tinha perdido Paulo de vista. Ou tinha? Não tinha. Deus sabia onde Paulo estava, qual era a condição de Paulo, qual era a condição do seu filho. Ele sabia o momento exato que deveria chegar ou não. Sabia ou não sabia? Ai, a justiça de Deus tarda, mas não falha. Aonde você ouviu isso? Ele é socorro bem presente. Na hora da angústia, na hora da tribulação. Talvez a nossa percepção esteja equivocada do tempo que ele deve nos assistir ou não. Providenciar alguma coisa que nós achamos ou não. Inclusive o ar que nós estamos respirando é providência dele. Você nem estaria aqui. Nem estaria vivo. Percebe? Deus sabia. Deus nunca perdeu ninguém de vista. Conta-se a história de um movimento, talvez vocês o conheçam. Os Quakers. Não sei se vocês já ouviram falar desse movimento. Eles eram contra reuniões em edifícios, assim como nós estamos. Se fosse hoje, eles seriam os desigrejados. Está mais claro assim? Um movimento chamado Quaker, não é? Criado em 1652 por um inglês chamado George Fox. Esse movimento aí. Ele foi visitar uma pessoa que talvez vocês conheçam, ou pelo menos já tenham ouvido falar, John Bunyan, autor do livro Peregrino. Ok? Talvez vocês conheçam, já tenham ouvido falar. Segundo livro mais vendido, né? Só perde para a Bíblia. John Bunyan. Foi visitar o John Bunyan, que estava preso. Estava na cadeia. Ele ficou preso um período aproximado durante 12 anos, porque ele era contra esse movimento dos Quakers. Que falava que não, vocês não devem reunir em edifícios, não, coisa nenhuma. Eram os desigrejados da época. E um dos Quakers foi visitar o John Bunyan na cadeia. O George Fox, que foi visitar o John Bunyan na cadeia, disse assim, abre aspas, amigo, ele chamava amigo porque o nome era Sociedade dos Amigos, tá? Dos Quakers. Amigo, o Senhor me enviou a ti, e eu procurei por ti em mais da metade das prisões da Inglaterra até te encontrar aqui. Aí de repente alguém vai dar cambalhota, vai carregar banco na cabeça, que benção, Calma. O John Bunyan replicou, respondendo, abre aspas, de jeito nenhum. Não pode ser o Senhor que te enviou. De jeito nenhum. Se o Senhor tivesse realmente te enviado a mim, terias me encontrado já na primeira tentativa. Pois ele sabe que estou aqui há muitos anos. Percebeu? O Senhor não sabia? Aí vai procurando aí, vai ver o que dá aí. O Senhor sabia onde ele estava. Você entendeu? Charles Spurgeon disse, Deus não possui uma única joia jogada e esquecida por aí. Deus não possui. Os olhos de Deus estão sempre sobre os seus filhos amados. Sempre. A providência de Deus encontrou Paulo na hora certa. Sim ou não? Você tem dúvida disso? No momento certo. Talvez no momento em que ele estivesse mais necessitado. O termo aí, na noite seguinte. Quase apedrejado, quase surrado, tirado com violência daquele meio, simplesmente porque estava pregando a palavra e entregando uma oferta financeira. Não foram as grades da prisão, ou o pelotão dos guardas pretorianos, o BOP de Roma, não foram eles que impediram o Senhor de chegar até Paulo. Eles não impediram, nem tinham como. Mesmo sem ter muito o que fazer, o Paulo, na sua inoperância, porque o ser humano, às vezes, não tem nem o que fazer. Mesmo sem isso daqui, Paulo pôde ver a soberania divina em ação para tirá-lo daquela enrascada. Não foi? Atos 23, 16 a 24 diz assim, contudo, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, soube do plano deles e foi à fortaleza contar ao seu tio. Então Paulo mandou chamar um dos oficiais romanos e disse, leve este rapaz ao comandante, ele tem algo importante para lhe contar.
O oficial o levou ao comandante e explicou: o preso Paulo me chamou e pediu que eu trouxesse ao senhor este rapaz, pois ele tem algo a lhe contar. O comandante tomou o rapaz pela mão e o levou à parte. O que você quer me dizer? Perguntou. O sobrinho de Paulo respondeu: alguns judeus pedirão que o senhor apresente Paulo diante da reunião do conselho amanhã, fingindo que desejam obter mais informações. Mas isso aqui era só naquela época. Hoje não tem mais ninguém que finge nada, não é? Fingindo, para prejudicar Paulo. Fingindo que desejam obter mais informações. Não acredite neles. Há mais de 40 homens emboscados para matar Paulo. Juraram solenemente, olha isso, solenemente, sob pena de castigo divino, que não comeriam nem beberiam antes de matá-lo. Você já leu esse texto aqui? Sem antes destruir Paulo. Fizeram jejum para matar Paulo. Vocês estão vendo isso aqui? E olha o que ele diz. Juraram solenemente, não é? Estão de prontidão, apenas esperando sua permissão. O comandante despediu o rapaz e o advertiu: não deixe ninguém saber que você me contou isso. Então o comandante chamou 2 de seus oficiais e ordenou: preparem 200 soldados. Era 40 para 200 agora a proporção. Providência divina ou não? Sim ou não? Preparem 200 soldados para partir para Cesareia, hoje às 9 da noite. Levem também 200 lanceiros, além disso, 200 lanceiros e 70 soldados a cavalo. Providenciem o cavalo para Paulo também. E levem-no em segurança ao governador Félix. Providência divina ou não? Se não for, não sei mais o que é. Foi com uma escolta dessas aqui. Escoltinha de nada, né? Foi com uma escolta dessas aqui, digna apenas de chefes de Estado. Só chefe de Estado tinha isso daqui. Mas um prisioneiro teve essa escolta aqui, saiu em segurança, saiu livre daquela enrascada. Percebe, não? A providência divina chega na hora certa e nada impede os planos de Deus. Isso aqui deve nos encorajar, ou não? Sim ou não? Sim. Terceiro, a piedade e o plano de Deus, além da providência, da presença de Deus, é também fonte de encorajamento. Piedade e o plano de Deus. Além da presença, da providência de Deus em Cristo, o texto aqui revela a piedade do Senhor como fonte de encorajamento, bem como o seu plano, está claro, no texto que nós lemos. Vamos ler de novo. Na noite seguinte, o Senhor pondo-se ao lado dele, diz: coragem, coragem, é uma exclamação, ok? Pois do modo por que destes testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa também que o faças em Roma. Era plano de Paulo, né? O que vocês acham? Quando os problemas e as crises nos abatem, e elas abatem. Nós somos seres humanos. Quando os problemas e as crises nos abatem, sejam quais forem esses problemas. Alguns deles, só para você ir aí maturando na sua mente. Perseguição, quem sabe? Pode ter. Insulto, também. Traição, também. Fofocas, sim. Inverdades, também tem. Armações, perdemos a conta. Ausência de resultados palpáveis na ótica errada de alguém, pode ser que sim. Como se tudo isso não bastasse, nós fomos tentados a olhar com desprezo, às vezes, para tudo que fizemos. Não é que nós temos mérito, não é meritocracia, não, do que nós fizemos. Mas, às vezes, nós esquecemos do que Deus nos proporcionou que fizéssemos para a sua obra, para o seu louvor, por olhar alguma questão outra como essa, e quem sabe outras tantas que você pensou e imaginou aí. É claro que todos nós erramos por vezes. Sim. Todos nós erramos por vezes. Nós somos seres imperfeitos. Sabíamos disso ou não? Somos, né? Estamos caminhando no processo de santificação. Mas não é possível que nós fazemos sempre tudo errado. Ou é? Não é possível. Até o relógio acerta pelo menos uma vez, né? O analógico, né? Os ponteiros acertam, né? Eles se encontram junto. Pelo menos. Relógio que está com a biela mais para lá do que para cá. Mas eu penso que foi isso que Jesus foi a Paulo e disse. Foi exatamente isso. Falou: Paulo,
falar uma coisinha para você. Conjecturando. Paulo, coragem. Você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, não testemunhou? Você não já fez isso aqui? Fez. Não fui eu que falei? Foi. Então, não estou entendendo. Coragem. É como se Jesus estivesse dizendo para Paulo ali: Paulo, jamais permita achar o que você fez em Jerusalém não teve qualquer valor. E o valor não estava em Paulo, mas sim na missão que Cristo deu a Paulo. Você percebe? Não pense que isso não teve valor. Teve valor. Mas não é um valor para inflar o peito e falar: nossa, eu sou bom, eu sou esse aqui, olha o que eu faço, o que eu fiz, olha lá o saudosismo. Olha, não é isso que está dizendo aqui. Talvez Jesus falou para ele: olha, Paulo, coragem, você testemunhou, você falou de mim em Jerusalém, eu te usei para isso e vou te usar para outras coisas mais também. Que lição de encorajamento para nós, irmãos. A piedade de Cristo, o plano de Cristo, na hora da crise. Não foi? Quando bateu o desânimo, nós não podemos permitir que a nossa consciência remoa, vá remoendo, não é? Muito mais erros do que acertos. Nós erramos, não tem dúvida. Mas nós não podemos ficar martelando na nossa consciência os erros do que os acertos. Muito mais os erros do que os acertos. Mas nenhum dos acertos é para a nossa glória, vocês entenderam isso? Nem é por obras. O Senhor sabe quando buscamos fazer o nosso melhor, ou não. Mesmo com as nossas debilidades, mesmo com as nossas fraquezas, mesmo com os desvaneios. Ele sabe. Ele nos conhece. A sua piedade deve servir de fonte de encorajamento. Ouça, por exemplo, a Igreja de Cristo Jesus. Nós já estudamos aqui, estamos estudando nas quintas-feiras. Estudamos as 7 cartas do Apocalipse, seguindo no Apocalipse. Estamos agora no capítulo 15, mas eu me lembro muito claramente que falamos isso aqui. Apocalipse capítulo 3, verso 8, que Jesus diz à igreja de Filadélfia: sei de tudo que você faz. Ele sabe. Sei de tudo que você faz. Abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Quem abriu? Cristo. Você tem pouca força. Dá umas cabeçadas, às vezes, dá uma errada. Tem pouca força. Mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. É a piedade de Deus, de Cristo. É o plano de Cristo. Na hora da crise, quando chegarem os problemas, e vão chegar, eles são cíclicos, nós temos que buscar encorajamento na piedade do Senhor. É Ele quem abre as portas para nós. Sabe que nós somos fracos. Ele sabe ou não? Sabe que às vezes falta-nos capacitação, mas Ele nos capacita, inclusive a obedecer a sua palavra, porque senão nem isso nós faríamos. É Ele que nos capacita. O que se requer de nós é que nós sejamos achados fiéis. Simplesmente isso. Não estou dizendo com isso que não erraremos mais. Mas o que Deus requer de nós é isso. E para tanto, Ele, com a graça e a misericórdia, nos capacita. A piedade de Deus é fonte de encorajamento. Por tantas vezes, isso é um fato, por tantas vezes aqui as crises que estão sobre nós ou ao nosso redor, fazem com que nós estejamos desencorajados. Às vezes a gente vive no automático. A gente vai de forma protocolar. Até mesmo vem para a igreja, às vezes, de forma automática. Isso pode acontecer, desencorajando a gente. As crises fazem isso, porque nós deixamos de pensar. Preste bem atenção. Sabe por que isso acontece? Porque deixamos de pensar nos planos iniciais de Deus para nós. A gente se esquece. Por isso que às vezes nós nos encontramos desencorajados. Porque nós deixamos de pensar, lembrar, refletir naqueles planos que o Senhor já falou que faria. Quando Deus nos chama, pode ser que nós percamos em vezes o nosso foco, por erro de nós mesmos. Não é? O erro não está em Deus, está em nós. Mas Ele nunca deixará que nós percamos a guerra final, porque Ele venceu. Em que sentido eu estou dizendo isso? Aquele que começou a boa obra é fiel, grandioso, soberano,
para completá-la. Você percebe? E veja, foi o que Cristo fez com Paulo. Ele disse, coragem, você não perdeu a guerra, Paulo. Não estou te entendendo, Paulo. Deixa eu te dar uma chacoalhada aqui hoje. Você não perdeu a guerra. Você deverá ainda testemunhar também em Roma. Então, concentre-se no plano original que eu tenho. Percebeu ou não? Deus já tinha falado para Paulo, irmãos. Entendeu? Calma, Paulo. O plano original é que você vai chegar em Roma. Calma. Vai chegar. Não vai ter nenhum problema? Ele não disse isso. Mas você vai chegar em Roma. Vai chegar. Então segura um pouco a bronca aí, Paulo. Não fica desencorajado, desanimado, lamúria. Não está escrito isso no texto que ele estava lamurioso. Não estou dizendo isso. Estou falando no geral. Não fique dessa forma. Porque o plano inicial é que você chegue em Jerusalém. Os judeus não destruirão você, Paulo. Não vai acontecer isso. Ainda há muito o que fazer, ô Paulo. Coragem. O que ele disse. O plano original foi estampado, descortinado. Aonde? Aonde está escrito isso? Atos 19, verso 21 e 22. É o contexto imediato do texto que nós estamos lendo. Atos 19, 21 e 22. Acompanhe comigo a leitura. O plano original era esse. Depois disso, Paulo sentiu-se impelido pelo Espírito a passar pela Macedônia e a Acaia antes de ir a Jerusalém. E de lá, devo prosseguir para onde? Para Roma. Disse ele. Então enviou adiante dele a Macedônia 2 assistentes. Um deles era o Timóteo. Timóteo e Erasto, e permaneceu ali um pouco mais na província da Ásia. Ele chegaria em Roma. O plano inicial era esse, de Deus, inclusive. Impelido por quem? Pelo Espírito. Você viu aí, não é? Foi o Espírito Santo. Então não tinha por que ele estar desencorajado. Você percebe? Mas o ser humano é assim. Às vezes a gente olha mais a circunstância e acaba por ficar meio para lá do que para cá, né? Mas o Senhor, como fonte de encorajamento, está dizendo, além da minha piedade, o plano que eu tenho. O plano é que vai acontecer. Calma. Não perca de vista o plano original. Não perca de vista o plano original. Não perca. Foi Deus que estabeleceu. Não se esqueça do chamado de Deus para a sua vida. Não se esqueça do chamado de Deus para a sua vida. Não se esqueça. O sussurro de Cristo no coração de Paulo na prisão fez o apóstolo Paulo recobrar a consciência a respeito do plano original. Percebe ou não? Isso lhe trouxe encorajamento. Foi por isso que ele testemunhou como fé, da qual nós nem tínhamos visto antes, até com Paulo, em Agripa, para Agripa, falando, né, do amor de Cristo, da justiça de Cristo, lá em Cesareia, depois de sair da prisão. Atos 26, do 15 ao 22, está lá, ele fez, foi encorajado. O plano original foi estampado, foi mostrado para o Paulo. Irmãos e irmãs, a lição de Jesus, Cristo, a Paulo, é a mesma para mim e para você, aplicando já isso. É a mesma. Coragem. Coragem. Pois do modo porque destes testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Então nós devemos buscar o encorajamento aonde? Aonde é? Respondendo à pergunta do tema inicial. Aonde nós buscamos encorajamento? Primeiro, na presença de Deus. Palavra e oração. Meditação e oração. Não é? Ouvindo a voz de Deus e falando com Deus. Aonde é que eu busco encorajamento? Na providência de Cristo Jesus. Aonde? Como? Com fé e com esperança. Horas. É lógico que eu tenho que ter fé e esperança nele. Como é e aonde que eu busco encorajamento? Como que eu respondo essa questão que é tão urgente? Pois bem, na piedade de Deus, ele reconhece e conhece todos os nossos acertos. Embora isso não nos traga glória. Vocês estão percebendo? A glória é a ele, devida a ele. Como e quando eu busco encorajamento, então? Nos planos de Deus. Ele ainda não terminou a sua obra em nós, não acabou ainda. Não acabou. Ou Cristo já voltou e nós não estamos sabendo, como dizem alguns sectários por aí. Não acabou ainda.
Busquemos encorajamento. Pois na vida os motivos para nos desencorajar estarão sempre à nossa porta, irmãos. Sempre. Você fala muito rapidamente, se eu perguntasse a você, tantos motivos que tem para desencorajar, começando pela administração política do nosso país, jurisprudencial do nosso país. Você tem, e a gente fala disso todo dia, todo dia. Teríamos muitas coisas para falar a respeito do desencorajamento, mas a ideia não é nós estarmos olhando para essas questões. Nós temos que ter a presença de Deus, olharmos, não é verdade, exatamente para aquilo que quem o Senhor é. Ele está se pondo ao nosso lado. E na esteira dos dias, até quando nós nem conseguimos caminhar mais, Ele nos carrega no colo, numa linguagem metafórica, é claro. Sempre. Busquemos encorajamento. As grandes batalhas estão sempre por vir. Isso é um fato. Que má notícia para encerrar um sermão. As grandes batalhas estão sempre por vir? Sim, mas tem uma outra notícia melhor. Jesus sempre estará conosco. Jesus sempre estará conosco, em todo tempo. Faça isso. Saia encorajado, irmãos. Para com esse marasmo, irmãos. Regaça as mãos, vamos para cima. Não acabou nada, não. Ai, mais isso, mais aquilo, mais a cadeira, mais a parede. Tome uma dose de encorajamento agora, em nome de Jesus, irmãos. A coisa não acabou, não. Vamos para frente. Cristo está conosco. Amém ou não? Fique de pé, curve sua cabeça, vamos orar e vamos louvar na sequência.